Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. O tema do nosso vídeo de hoje é um tema bem polêmico, que traz muitas dúvidas, que é a diferença que existe, então, entre dieta e reeducação alimentar. Então, muitas vezes quando a gente chega, né, no consultório de um nutricionista ou que é um método para emagrecer, a gente se depara com esses dois nomes e não sabe muito bem do que se trata. E muitas vezes as pessoas chegam já imaginando que vão sair com a dieta, né? E às vezes até saem, E né, às Rô? vezes até saem, né? Mas eu acho que vale até a pena a gente esclarecer um pouquinho a Sim. palavra dieta, que ela foi sendo modificada ao longo do tempo, né? Uhum. Porque dieta, na verdade, ela se refere a qualquer tipo de padrão alimentar, né? Então tem a dieta dos diabéticos, a dieta americana, a dieta japonesa, né? Quer dizer, é um padrão alimentar, né? E claro, né, depois quando começou esse culto ao corpo, a entrada das dietas de emagrecimento, né, visando a eliminação de peso. Quando hoje a gente fala de dieta, a gente já Logo associo. entende, se associa com emagrecimento, né? Mas o início da palavra não era essa não, tá? Era para se referir a algum tipo de padrão alimentar. Bem, então vamos falar dessa dieta que a gente entende hoje, né, para emagrecer. Então, quando as pessoas querem emagrecer, elas buscam normalmente regras para que elas possam modificar a alimentação dela. Por isso que já chegam com essa vontade, eu quero uma dieta, né? E esse entender a dieta é muito pensamento de como eu já vivenciei o meu peso anteriormente, né? Eu sempre segui Uhum. dieta, né? Mas o que caracteriza a dieta, né? Então a dieta tem regras, né? Então muitas têm fases, dentro de fases outras fases, né? Que tem que ser seguidas. E claro, tem sempre uma restrição alimentar, e se tem uma restrição alimentar, ela não considera as experiências individuais com os alimentos, as preferências alimentares, então ela é posta de uma maneira muito genérica, né? Já a reeducação alimentar, e essa palavra ela entende-se, né, que eu tive um comportamento alimentar e agora eu quero de alguma maneira modificar a minha vivência anterior que eu tive com a alimentação e que não me fez ganhar peso, né? Por isso que muitas vezes a gente usa a palavra reeducação Porque alimentar. em algum dia, então, a gente já foi educado. Exatamente, Através né? das experiências, do que a gente aprendeu em casa, na família. Exatamente, né? Então todas essas relações que secam o alimento, né, é uma forma de educação. E quando a gente se propõe a modificá-las, aí a gente começa a chamar de reeducação alimentar, né? E na reeducação alimentar, claro, a gente vai olhar para o indivíduo, ver as necessidades, então é individualizada, ver quais foram as experiências que esse indivíduo teve com essa pessoa, né, teve com os alimentos. E eu gosto muito de colocar uma imagem que é todo mundo imaginar o antes e depois, né? Eu acho que isso todo mundo tem normalmente claro como quer chegar quando atingir o peso desejado, né? Você tá falando de imagem corporal, do Imagem corpo. corporal Tá. mesmo, né? Então eu tô com 10 quilos a mais, como eu me imagino com esses quilos a menos, né? Mas nessa fase, né, nesse período entre o antes e o depois, tem o durante. E é nesse durante que acontecem as mudanças alimentares, e na verdade eu gosto muito de usar a palavra a formação de um novo hábito alimentar, né? Para que a gente entenda que é feita de uma maneira gradual. E evidentemente que existe um momento que todo mundo vai chegar lá, que é o peso desejado, aqui falando do emagrecimento, mas nessa jornada a gente considera o depois também, né? Então as dietas não consideram depois, né? Depois que eu cheguei no meu peso, vive a sua vida e vamos ver o que acontece. O que acontece normalmente nas dietas é o ganho novamente de peso. Então, por isso que a gente diz, né, as dietas não funcionam, porque todo mundo sabe e
talvez você aí já fez algum tipo de dieta e teve o ganho novamente de peso, né? Então, nessa reeducação alimentar, a gente pensa no depois. E o depois é uma nova fase também de reforço de hábitos que foram feitos durante o processo de emagrecimento, para que se torne mesmo um hábito e aí seja muito natural. Uma coisa que eu gosto muito de falar, Flávia, é que quando a gente fala que é para a vida toda, quando a gente está nesse momento se propondo a modificar, parece até penoso, né? Nossa, pra vida toda! Nunca mais vou poder comer um chocolate, Exatamente. Eu nunca mais vou poder ser pra beber minha cervejinha. Exatamente. Então isso não parece que é uma reeducação alimentar, essa história de pode comer tudo, parece que é meio fantasioso. Mas entendi o que você tá falando, as pessoas acham que pra sempre vai ser dieta pra sempre. Exatamente, mesmo falando em reeducação alimentar, porque não entende-se ainda essa mudança gradativa dos hábitos alimentares, né? Então aí parece restritivo também, né? O importante é saber como se relacionar com os alimentos, né? Você não vai ficar sem o doce, você não vai ficar sem a cerveja, você não vai ficar sem o bolo recheado de uma festa. Tudo é permitido, mas nesse processo vem o entendimento da frequência e da quantidade que eu posso consumir, não só desses alimentos, mas também dos alimentos saudáveis, que muitas vezes não fazem parte da nossa alimentação, né? Então, é essa grande diferença. Então, deixa eu fazer só um resuminho, né? Dieta é restrição, é generalizada, tem tempo para acabar. E reeducação alimentar, a gente vai fazer a construção de um novo hábito alimentar gradativamente, entendendo a frequência e a quantidade que a gente pode consumir de todos os alimentos e depois que atingir o peso desejado, tem um reforço dessas escolhas alimentares para que se torne um hábito, né? E é individualizado. Ok, legal. E, Roberta, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que normalmente as pessoas conseguem fazer dieta, emagrecem e depois elas acabam engordando tudo de novo? Porque eu sempre digo que o hábito, você constrói um novo hábito, você não modifica um hábito. Então, durante a dieta, esse hábito meu, que era comer em excesso, de maneira desregrada, beliscando o dia inteiro, ele tá guardadinho, ele tá dormente. Então, quando acabaram todas as regras dessa dieta, porque eu atingi o meu peso, para onde que eu vou? Eu vou resgatar todo esse comportamento que estava adormecido. Porque eu não aprendi uma coisa diferente. Exatamente. Ou eu aprendi, só que é algo que eu não vou conseguir fazer para minha vida toda, porque é muito restritivo. Exatamente. Não é real. Efetivo. Não é realista. Não cabe dentro da minha rotina, né? Imagina uma pessoa que gosta muito de pão e segue uma dieta que não pode consumir pão. Como que... E o pão... Ela não vai aguentar isso por muito tempo. Porque o pão não tem só o significado de nutrir o corpo. Eu acho que isso é muito importante. Tem um significado emocional, cultural, social, né? E quando as dietas não consideram isso, somente diz, olha, não importa qual é o significado desse alimento para você. O que importa é que você não pode mais comer esse alimento, e aí evidentemente se torna uma restrição muito grande, né? E Flá, na parte da psicologia, tem alguma relação entre dieta e reeducação alimentar, o modo de tratar pessoas, né, que desejam, né, efetivamente mudar, eu acho, a relação que tem com os alimentos, né? Sim, então o que a gente conversa bastante, até com as pessoas em tratamento, é que o que acontece é que quando a gente faz dieta, é o que você falou, a gente entra num ambiente, numa situação de restrição, de falta, né, de privação, de passar à vontade, então numa situação de sofrimento, tá? Toda vez que a gente entra numa situação em que a gente está sofrendo, automaticamente o nosso organismo vai tentar se defender daquilo. Não é, Rô? Então, eu acho que até o nosso organismo tanto vai se defender metabolicamente, acho que até você pode explicar um pouco isso, como psicologicamente. Então, a gente vai começar, mesmo que de uma forma inconsciente, a se defender dessas dietas. Então, é isso que acontece quando, por exemplo, eu falo, amanhã é segunda-feira, amanhã eu começo dieta. O que acontece no domingo? Eu vou provavelmente comer tudo o que eu não vou poder comer quando eu vou estar de dieta, a última ceia, né, as despedidas. Mesmo sem eu estar com vontade de comer um chocolate, uma pizza, eu vou comer como se eu quisesse fazer estoque de comida, porque eu sei que eu vou sofrer naquela semana que vai entrar,
tá? E aí, quando eu entro nesse padrão, é que eu vou acabar ajudando o meu organismo a criar aquele famoso efeito sanfona, não é, Rô? Porque, na verdade, o que vai me engordar não é um pedaço de chocolate todos os dias, mas esse consumo exagerado num curto espaço de tempo, onde o meu organismo não vai conseguir digerir nem aproveitar todas aquelas calorias que eu tô comendo. Então eu acho que é esse fator de mecanismo de defesa, né, como a gente muitas vezes fala até do efeito rebote, né, e que a gente também fala muito que toda privação cria compulsão. Por quê? Porque a gente sofre e aí a maneira que a gente vai ter de se defender é criando estoque de comida. E a gente faz isso nos episódios compulsivos que antecedem, né, que vem antes da dieta que vai começar, como naqueles onde a gente quebrou a dieta. Né? Então eu acho que também, além de tudo isso, a gente tem que estar por trás do pensamento de dieta, que é essa divisão que a gente faz entre os alimentos que são bons, saudáveis, limpinhos, que vão deixar a gente bem permitidos, e os alimentos que são ruins, são malvados, fazem mal e vão deixar a gente, né, sei lá, em sofrimento. E aí, quando a gente pula de um polo para o outro, né, quando a gente pega algum alimento da outra lista, o que acontece? A gente acha que a gente já errou. Então, se a gente já errou e já fez tudo errado, então é o famoso já que eu comi um pedaço de chocolate e eu já quebrei a dieta, eu já estraguei tudo, porque ou eu tô fazendo tudo perfeito, eu faço tudo errado, aí eu já pulo pro polo oposto e enfio o famoso pé na jaca, né? Então é esse pensamento dicotômico de 880 que a dieta acaba favorecendo, que não é legal pra gente a longo prazo, né? E eu acho que aqui já é uma pitada do quanto que a gente tem para conversar, né? Porque esse pensamento dicotômico, principalmente em relação ao emagrecimento, é muito comum, né? As pessoas já chegam quando falam que vai mudar a alimentação, o que eu posso comer, né? Essa palavra, não né? posso comer algumas coisas, e isso realmente não existe, né? O que emagrece, o que engorda, né? Então eu acho que tem muita conversa, mas outra conversa muito importante que vão vir nos próximos vídeos, claro, o julgamento que a gente tem quando eu quebro uma regra, que é muito inerente da dieta, né? Quer dizer, eu quebrei a regra, não podia comer chocolate, eu comi chocolate, nada funciona comigo, eu realmente não tenho força de vontade, eu nunca vou ter sucesso, né? E aí, por causa de uma escolha alimentar, a gente faz um julgamento até de valor, de personalidade, né? Olha a loucura. Isso já que eu não sou capaz, então eu deixo de tentar. Exatamente. Né? Isso interfere mesmo no nosso autoconceito, na maneira como a gente se enxerga. Muita conversa, né, verdade. Pessoal? Eu acho que eu queria falar vamos deixar no suspense. Não, vamos falar sobre isso, mas eu queria até falar mais um pouquinho aqui dessa relação também de dieta, de reeducação alimentar, que é a questão do autoconhecimento também, pessoal. O que acontece? Quando a gente faz dieta, a gente busca um exemplo, uma orientação que está fora, né? Então é ou um nutricionista, ou um livro que a gente leu, ou um cardápio, ou alguma coisa que a gente viu na internet. E aí a gente vai se adaptar àquilo. Então a gente não constrói, né, essa capacidade de fazer escolhas e também de escutar o nosso corpo, de saber o que ele realmente está pedindo naquele momento. A gente não desenvolve, né, a percepção do que é fome, do que é saciedade, do que é desejo, um desejo legítimo, que isso também eu acho que é papo para um outro vídeo, né, essa questão da consciência corporal, do comer de uma maneira consciente, a gente vai conversar um pouco disso também, mas é importante para as pessoas entenderem que a dieta, ela não vai ajudar a gente a caminhar sozinho, é essa sensação que eu tenho. Então quando a dieta termina, a gente não sabe o que fazer, porque a gente não aprendeu a fazer as nossas escolhas de acordo com as nossas necessidades, que são muito diferentes de uma pessoa para outra, né, Rô? E aí a gente fica perdido, sem saber o que fazer. Eu acho que só para exemplificar, eu acredito, quer dizer, se essa dieta tem muitas regras que me disse o momento exato que eu precisava comer, eu nunca ouvi o sinal, pelo menos, da minha fome. Ou se eu ouvi, eu percebo que eu estou com fome, eu negligencio essa fome, eu não como no momento que eu deveria comer, né? Isso. E aí a gente já sabe o que acontece, né? Exatamente. A gente vai negligenciando a fome, ela fica cada vez maior, porque é um instinto super poderoso, e aí, de repente, a gente acaba caindo no episódio de compulsão alimentar. E de outros transtornos também, né? Não só de compulsão.
Bem, pessoal, vocês perceberam no primeiro vídeo, né, o quanto que a gente tem que conversar de conceitos, né, de mudar conceitos que estão muito arraigados, né? Enraizados, porque a gente sempre ouviu e até hoje a gente ouve, é só passar na frente de uma banca essas mensagens sobre dieta, né? Então, é muita conversa aí pela frente, que bom. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha acrescentado um pouquinho mais de informação. Deixe os comentários, as dúvidas, as sugestões e logo mais a gente se encontra por aqui com o nosso próximo vídeo. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, até mais.